que eu quero insistir nesse paciente com você? Primeiro que a dor dele era, eu faço esses centrais e os centrais quebram. Ninguém nunca virou para esse paciente e falou, olha só, você tem um problema que na verdade você tem uma reabilitação para fazer. Você perdeu as oclusais dos dentes, nós precisamos restaurar isso. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas ninguém nunca me falou isso. Aí eu fico me perguntando, por que será que um dentista nunca falou isso para ele? O dentista viu. Não tem como não ver essas oclusais todas desgastadas. Opção 1, o dentista teve medo de propor um tratamento caro e alterar a dimensão do paciente? Possível. Opção 2, o dentista não sabia fazer? Não sabia aonde posicionar a mandíbula? Pode ser. Opção 3, o dentista teve medo de fazer e quebrar, e aí ele ter dor de cabeça no consultório dele? Pode ser também. Mas o porquê esse paciente nunca soube de que ele, na verdade, precisava ser tratado com uma alteração de dimensão, que ele perdeu a dimensão super jovem e que a gente precisa dar para ele uma sobrevida nesses dentes. Então, nós precisamos, como dentistas, entender a necessidade de explicar para o paciente, de diagnosticar o paciente, ter um fluxo na nossa mente de diagnóstico e planejamento e entregar isso para o paciente. Eu costumo dizer que não sou eu que preciso do paciente, o paciente que precisa de mim. Eu que tenho a solução para o caso dele. E eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance e fora do meu alcance para entregar o melhor tratamento para ele. Então, quem precisa restaurar os dentes não sou eu, é esse paciente que está precisando recuperar a dimensão e está precisando, e, na verdade, ele está em extremo risco de ter cáries. Olha que interessante. A partir do momento que ele perde o esmalte, a gente sabe que dentina é muito mais suscetível à cárie, e ele passou por N pessoas que nunca, não sei, tiveram a coragem de falar para ele o que ele de fato precisava. Então, é engraçado isso, né? Porque no setor anterior, de canino a canino, um monte de gente faz restauração estética, um monte de gente. E aí você fala assim, poxa, a pessoa faz a restauração estética, mas na hora de falar da função, na hora de falar dos problemas que podem gerar essa falta de esmalte na oclusal dos dentes dele, nenhum dentista falou para ele que ele precisava recuperar essa dimensão vertical. Então, minha primeira chamada de atenção aqui nessa aula de hoje é: tenha um método claro de diagnóstico e comunicação com o seu paciente. Seja analógico, seja digital, ele precisa entender o que é doença oclusal e o que aconteceu, o que é a bifração e como ele está suscetível à doença cárie quando ele perde esmalte. Isso é muito importante. Segundo motivo, você é um paciente super jovem. Então, olha um paciente super jovem com uma perda já considerável. Adianta restaurar esses centrais dele? Não. Por que não adianta? Porque ele não tem espaço anterior para ter os centrais restaurados e vão quebrar sempre. Então foi o que eu falei para ele, Wallace, infelizmente o seu caso é tudo ou é nada. Primeiro, vamos fazer um diagnóstico correto. O que aconteceu aí? Tem doença gástrica? Tem refluxo? Isso aconteceu em alguma época da sua vida e não acontece mais? Porque tem um desafio ácido aí acontecendo, ou que já aconteceu. Associado a uma abrasão, associado a um bruxismo? Tem. Então vamos descobrir. Vamos fazer um questionário completo de saúde e vamos colocar a placa diagnóstica para saber aonde ele está.